Saber Direito, a professora Milena Galvão Leite, especialista em direito previdenciário, traz as noções sobre o regime próprio dos servidores públicos. Nas 5 aulas, ela vai abordar a introdução ao assunto, os agentes públicos e a reforma da Previdência. Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Milena, sou eu advogada, especialista em direito previdenciário e hoje trataremos da nossa última aula sobre a aposentadoria dos professores, pensão por morte e regime de previdência complementar. Vamos começar? Bom, a primeira aposentadoria que trataremos hoje é a aposentadoria do professor. Bom, a aposentadoria do professor, apesar de ter também o redutor igual à aposentadoria especial, ela não é considerada uma aposentadoria especial, vamos dizer, até os professores costumam brincar que a atividade deles insalubre é o trabalho com os alunos, mas não. É como se esses 5 anos do redutor da aposentadoria do professor é como se fosse um incentivo para que novos professores, novos servidores, novas pessoas queiram trabalhar nessa carreira, porque a gente sabe que professores, eles têm uma carreira muito cansativa, trabalhar 25 anos, na mesma função, ela é muito cansativa, é uma profissão extenuante. Então, é mais como se fosse um incentivo para você continuar tendo professores, ok? Então, vamos lá. Qual o requisito principal, além dos 4 requisitos para os servidores públicos, da aposentadoria para o professor? É a atividade técnico-pedagógica, ou é o efetivo exercício em magistério. Bom, um ponto que deve ser explicado. Essa aposentadoria para o professor, ela não é aplicada para os professores universitários. Então, ela só é aplicável para os professores que ensinam na nível médio e fundamental. Então, os professores universitários aposentam pela aposentadoria voluntária, que foi a nossa aula 3. Então, eles seguem as mesmas regras da aposentadoria voluntária, ok? Tá, mas o que seria essa efetivo exercício em funções de magistério? Bom, a função de magistério, ela é definida pelo Supremo Tribunal Federal e também pela Lei 8.301 de 2006. E como ela é definida? A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e ainda a direção de unidade escolar. Então, aqui, você verificando que essa aposentadoria, que a gente chama aposentadoria do professor, ela também é estendida para os diretores, para um coordenador pedagógico e também para os colegas advogados que devem ter muita atenção para os professores readaptados. Professores readaptados que saíram da sala de aula por estarem doentes, por estarem com uma incapacidade parcial e foram exercer outras atividades junto à escola, num assessoramento pedagógico. E o que é muito comum acontecer na administração pública? É o professor que foi readaptado, alcançou o tempo de aposentadoria e dar entrada na sua aposentadoria. E, para sua surpresa, quando chega ao final do processo de aposentadoria, eles serem informados que, não, você teve esse tempo todo fora da sala de aula e esse tempo não pode ser considerado como a atividade pedagógica. Então, com base nesse fundamento que eu acabei de ler, você pode revisar ela judicialmente, essa decisão administrativa judicialmente, e conseguir para o seu cliente, ou você até mesmo já, professor que esteja nos assistindo, você já pode
apresentar um recurso administrativo tendo como fundamento as decisões do Supremo e a Lei 8.301. Bom, o conceito acima aplicado pelo STF é muito importante para os professores, que eu já falei, que não exercem a atividade de docência. Então, devemos ter muita precaução com relação a esses professores que se encontram adoentados, que se encontram fora da sala de aula. Por quê? Porque eles também, exercendo a atividade, o que é importante verificarmos? Se eles exercem a atividade técnico-pedagógica. Se eles forem readaptados, mas continuam sem exercer, ou passam a não mais exercer a atividade técnico-pedagógica, realmente ele volta para a legislação da aposentadoria voluntária, que é aquela regra com mais tempo, com mais idade, ok? Então, sempre temos que ter essa atenção com relação à aposentadoria dos professores. É uma atividade sempre pedagógica. Então, quais eram as regras anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019? 30 anos de contribuição para homem, 25 anos para mulher, 55 anos de idade para homem, 50 anos de idade para mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Tá, mas como eu já venho reforçando nas duas aulas anteriores, o que devemos ter em mente é se o ente federativo adotou as regras, ou seja, aqui no DF nós não adotamos ainda. Então, essas regras que eu acabei de ler ainda estão prevalecendo para os professores aqui do Distrito Federal, ok? Então, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, as novas regras, elas são muito parecidas com as regras de aposentadoria voluntária. Por quê? Porque ela traz as regras transitórias e duas modalidades de regras de transição, que são as de pontos e o sistema de pedágio. Então, são muito parecidas. Vou ler aqui para vocês. Apesar de que tem o redutor de 5 anos, então são parecidas que eu digo assim, da mesma forma, os mesmos requisitos, ok? O diferencial é porque eles pedem o efetivo exercício em função de magistério. Então, assim, essa função de magistério, reforço, o entendimento dela foi estendido, que não é só a função de magistério, atividade técnico-pedagógica, como os exemplos que eu dei, atendimento a aluno, atendimento a pais, questão de coordenação pedagógica, que façam essas atividades, diretores que trabalham diretamente com alunos, eles também têm direito a esse redutor, ok? Continuando, quais são as regras transitórias hoje? Por exemplo, o que é a regra transitória? É um professor que entrou no serviço público a partir da Emenda Constitucional 103. Então, as regras transitórias são essas. Então, enquanto o ente não tiver, por exemplo, enquanto a Lei 8.112 não disser quais são as regras de aposentadoria, a Constituição diz que são essas as regras para os professores. E quais são? 25 anos de contribuição para ambos os sexos, 25 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos, 60 anos de idade para homem, 57 anos de idade para mulher, efetivo exercício de magistério, que foi o que a gente falou, sempre o requisito dos professores são os 4 que a gente já conversou, e mais o efetivo exercício de magistério, ok? Nele, reforçando que não entram os professores universitários, tá? São professores de nível médio e fundamental, ok? 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, ok? Então, passados essa regra transitória, que são aplicadas para os servidores que entraram no serviço público após a Emenda Constitucional 103, devemos pensar, e os servidores os professores que já estavam trabalhando, já estavam no serviço público. Aí se aplicam as regras de transição. E quais são as duas regras de transição? Sistema de pontos, que é como a gente viu na aula 1, que soma tempo de contribuição e idade, e tem que alcançar um certo ponto, além dos outros requisitos, e o sistema de pedágio, que é, além dos requisitos, o tempo que faltava para ele se aposentar é cobrado 100%, ou seja, a gente dobra o valor e é o tempo que ele vai ter que contribuir a mais
além dos outros requisitos que são cumulativos, ok? Vamos lá. Quais são o sistema de pontos? 30 anos para homem, 25 anos para mulher, 56 anos de idade para homem, 51 anos para mulher, o efetivo exercício de magistério, 20 anos de serviço público e 5 anos no último cargo. E aqui entra, assim como na regra de transição da aposentadoria voluntária, em 2022, essa idade que hoje é 56 e 51, ela aumenta para 57 homem e 52 mulheres. E os pontos são 91 homem, desde 2019, e 81 mulher. E aí, como que vai? A partir de 2019, cada ano aumenta um ponto. E o ponto vai 91, por exemplo, 2019 era 91, 92, hoje nós estamos em 93, e mulheres 81, 82, 83. E os homens param quando alcançarem 100 pontos. Quando alcançar, vai passando, salvo engano, é em 2030 que alcança os 100 pontos, ele estabiliza e a partir daí só são os 100 pontos. E as mulheres, elas param a contagem dos pontos quando completar 92 pontos, ok? Então, essa é a primeira regra de pedágio. Desculpa, primeira regra de transição, que é o sistema de pontos. Agora partiremos para a segunda regra de transição, que é o sistema de pedágio. 55 anos para homem, 52 anos de idade para mulher, 30 anos de contribuição para homem, 25 anos de contribuição para mulher, efetivo exercício de magistério, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. E o diferencial é que tem o pedágio de 100% do tempo que faltava para ela alcançar o tempo mínimo, que é 30 e 25. Por exemplo, entrou a regra da emenda constitucional 103 e eu tinha quantos anos, faltavam quanto tempo? 5 anos. Então, a partir de agora, eu vou ter que cumprir 10. Por quê? Porque é 100%. Se faltava 5, eu tenho que cumprir mais 5. Então, faltam 10 anos, ok? É bem pesado. E aí, o que eu indico é verificar se não é mais válido para o professor aposentar por essas regras de transição. Não regras de transição, regras transitórias. Porque, às vezes, vão ter hipóteses de clientes, de professores, de servidores, que é muito mais fácil ele aposentar pela regra transitória do que esperar essas regras de ponto, alcançar esses pontos. É como se você for ver, se você for alcançar os pontos em 2030, é desumano, né? Então, muitas vezes, os servidores vão alcançar a regra transitória muito mais rápido do que essas regras de transição. E isso se repete desde a emenda constitucional 20, desde a emenda constitucional 41. Muitas vezes, essas regras são tão, vamos dizer assim, tão absurdas que muitas vezes o servidor já alcançou uma regra que ele achava que não ia alcançar, que é a regra transitória, e já se aposenta pela regra transitória e não pela regra de transição, ok? Bom, a aposentadoria de professor, ela também ela é bem simples. O que a gente precisa são esses requisitos, que são os 4 requisitos da aposentadoria voluntária, que é tempo de contribuição e idade, tempo de serviço público e tempo de serviço no último cargo, mais o efetivo exercício de magistério, que é o requisito mais importante para essa aposentadoria. O professor não conseguindo comprovar, porque se fala professor, mas vamos falar o servidor que atua nessa área de educação, não conseguindo comprovar que ele teve esse tempo de serviço público na educação, ele completo em efetivo exercício de magistério, ele vai se prejudicar e aí vai aumentar mais 5 anos para eles aposentarem, entendeu? O redutor cai e ele volta para a regra de aposentadoria voluntária de um servidor, vamos dizer, que não seja o professor. Eu ia falar normal, mas não é bom falar isso. É um servidor que não seja professor, ok? Bom, avançando. E como que fica a situação de um servidor que completou
todo o seu tempo, mas ele não quer se aposentar agora. Isso vale para professor, isso vale para um servidor comum. Então, alcancei todas as regras, mas eu não quero aposentar agora, eu vou continuar trabalhando. Ele tem uma bonificação que a gente chama de abono de permanência. Mas o que é esse abono de permanência? É o seguinte, como a gente falou na aula passada, o servidor ele pode trabalhar até os 75 anos. Então, a partir de 75 anos tem a expulsória, que a gente chama expulsória, mas é a aposentadoria compulsória. Então, completei todo o tempo, mas quero continuar até os 75 anos trabalhando. Ele passa a receber esse abono de permanência. Mas o que seria esse abono de permanência? Esse abono de permanência é o seguinte, ele recebe de volta, é descontado do contra-cheque dele, o valor da contribuição previdenciária, e aí ele repassa, mas ele recebe de volta. Ele negativa lá, mas tem um bônus lá. Então, ele começa a receber o valor dessa contribuição de volta. É como se fosse um desconto proforme, porém, abaixo do contra-cheque vem o positivozinho do abono de permanência. Então, ele vai receber esse abono de permanência até quando ele se aposentar, ou pela compulsória, ou quando ele decidir, a partir de agora eu quero aposentar, ok? Então, ele vai receber até lá. Aposentou, deu entrada, foi publicada a aposentadoria dele, para de receber e vai para a inatividade, ok? Bom, finalizando hoje, falamos primeiro da aposentadoria do professor, agora falamos do abono de permanência e agora vamos entrar na pensão por morte. A pensão por morte foi um dos benefícios previdenciários que mais tiveram alteração. É tanto que o trabalho aqui ele é bem extenso mesmo para falar da pensão por morte. Caberia assim até uma futura aula só de pensão por morte, de tanta matéria, de tanta alteração que tivemos nessa matéria, ok? Vamos lá. Primeiro, o valor do benefício. Antes da emenda constitucional 103 de 2019, o benefício da pensão por morte correspondia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, observando o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos que teria direito o servidor em atividade na data de falecimento. Bom, entre a emenda constitucional 41 e a emenda constitucional 103, houve a mudança. Então, vamos lá. Antes da emenda constitucional 41, ele recebia o valor integral, tanto, vamos dizer, da aposentadoria dele, ou dos vencimentos dele, ou de uma aposentadoria por invalidez. Então, entrando em vigor a emenda constitucional 41 de 2003, houve uma nova mudança, que foi o seguinte, o valor da pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo afetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, mais 70%. Então, era o seguinte, o servidor falece e vai lá os beneficiários apresentar o pedido de pensão por morte. Então, ele recebe, o que é garantido para ele é o valor até o teto do regime geral. Hoje, vamos fazer o exemplo de hoje. Hoje o teto está 6.400 e alguma coisa, então ele receberia até 6.400 e alguma coisa, mais 70% da parcela excedente a este limite. Então, se um servidor recebe 12%, ele receberia até 6.400 mais 70% do que sobrava, ok? Então, só de 98 para cá, nós já tivemos 3 regras. Pós-emenda constitucional 103, como que ficou? Bom, quando se tratar da única fonte, agora sim, a emenda constitucional 103, ela foi bem pesada com relação à pensão por morte, tá? Vamos.
quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo. Então, cada ente federativo pode decidir como que vai ser, por meio de lei, como que vai ser o pagamento dessa pensão por morte. Então, tratará de forma diferenciada a hipótese de morte de servidores, que trata o parágrafo 4º decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Isso aqui se trata do caso do agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial. Então, vamos lá. Artigo 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policiais dos órgãos de que tratam o artigo 51. Então, ele está dando garantias para que, se o ente federativo tiver interesse, seja tratado as pensões por morte desses policiais, desses agentes penitenciários de forma diferente, desde que o falecimento decorra do trabalho, tá? Vamos dizer, ocorreu um policial na operação, faleceu em operação. Então, o ente federativo, se for do interesse dele, ele pode criar uma legislação que adeque essa hipótese, mas aí vai partir do interesse deles, ok? Então, artigo 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime, agora sim vamos entrar aqui na nova fórmula de cálculo de como que a emenda constitucional 103 trouxe o novo cálculo, revisando. Anteriormente, nós tínhamos a integralidade, recebia o valor integral. Depois, passou-se a estabelecer o limite, o teto do INSS, mais 70% do que faltava do salário dele. E agora, o que a emenda constitucional 103 trouxe? Você recebe 50% do valor ou do valor da aposentadoria que ele recebia, ou, caso ele não recebesse, era calculado como se na data do falecimento, era calculado como se fosse uma aposentadoria por invalidez. Então, calcula a aposentadoria por invalidez desse servidor, como a gente analisou a passada, e a partir da média aritmética, o beneficiário dessa pensão, ela recebe 50%, é garantido 50%, mais 10% para cada beneficiário. Então, por exemplo, se uma família tem 3 filhos, ela vai receber 50%, mais 10% por cada ente da família, ok? Vamos lá, artigo 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar, o que eu acabei de falar, de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Ou seja, são duas formas de cálculo. Uma é se o servidor já está aposentado, já está ok. Tem lá já o valorzinho que eles vão calcular a pensão por morte, que é 50% mais a cota. Se ele não estivesse aposentado, ainda estivesse na ativa, será calculado como se fosse uma aposentadoria por invalidez. E a partir dessa aposentadoria por invalidez é verificado o valor da pensão por morte. Então, repito, teria direito, se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescido de cotas de 10% percentuais por dependente até o máximo de 100%. Bom, aqui cabe a gente relembrar como que eram os cálculos da aposentadoria por incapacidade permanente. Se a média de 100% das contribuições, mais 60%, então, você faz a média de 100% dos salários de contribuições e nele você retira 60% da média aritmética, mais 2% por ano que ultrapassar 20 anos de serviço público. Ou, 20 anos de serviço público não, 20 anos de contribuição, ok? 20 anos de contribuição. Então, para que seja encontrada a pensão por morte, é necessário verificar esse requisito. Se já estava aposentado, vai ser em cima do valor da aposentadoria. Se não estava aposentado, vai ser calculado a aposentadoria por incapacidade permanente e a partir daí teremos
50% mais 10% de cota por dependente até alcançarmos 100%. Bom, quando que alcançaremos? Quando hoje em dia que será alcançado o valor de 100%? Só em uma família em que tiver mais de cinco ou mais dependentes. Fora isso, vamos ser um dependente, 10%, 2, 20% e assim sucessivamente. Então, os dependentes só receberão 100% da pensão por morte a partir de 5 dependentes ou mais. Então, mais antigamente, Milena, como que fica? Por exemplo, um dependente menor de idade, que completou 21 anos. E como é que fica a cota dele? Completou os 21 anos, ela volta, o que a gente chama para o bolo? Não, não volta. Essa é a nova regra. Tanto que na regra anterior, antes da emenda constitucional 103, um menor de idade completava a idade, aquele percentual que ia para o menor de idade, ele voltava para o bolo que a gente fala, para o monte. Então, ele seria dividido para os demais dependentes, que tem os dependentes vitalícios ou não. Então, a partir de agora, não volta mais. Completou 21 anos, acabou. Então, eles só vão receber, por exemplo, se tinham 3, um completou 80%, um completou, ele cai para 70%. Ok? Bom, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão também ela é alterada. Vamos lá, fica 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefício do regime geral, e uma cota familiar de 50%, acrescido de 10% por dependente até alcançar os 100%. Bom, e quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto. Tá, partimos agora para o rol dos dependentes. Quem são os dependentes? O que temos que ter em mente é que os dependentes eles são por ordem de dependência. Então, se eu tenho aquele, por exemplo, um filho menor de idade, e logo abaixo são os pais, se eu tenho esse aqui, ele não recebe, ok? Então, quais são os rolos dependentes? Cônjuge ou companheiro, filhos menores de 21 anos, inválido, filhos menor de 21 anos ou inválido que tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, os pais, e aqui entrou, o irmão não é emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, ok? Bom, essa é a lista com a ordem de preferência dos pensionistas. Enteado, novidade, enteado e menor tutelado equiparam-se a filhos, enteado e menor tutelado. Porém, para que eles se equiparem a filhos, porque os primeiros que eu falei, o cônjuge, companheiro, o filho, etc., ou inválido que tem deficiência, eles não precisam comprovar dependência financeira do servidor falecido. Porém, o enteado e o menor tutelado, ele precisa comprovar que dependia financeiramente daquele servidor falecido, ok? Novidade também, provas da união estável e dependência não pode ser superior a 24 meses anterior à data do óbito. Então, isso é uma exigência até para evitar fraude, né? Então, as provas da dependência, elas devem ter como tempo 24 meses. Então, ultrapassou 24 meses, não pode ser mais considerado como prova dessa dependência. E outra coisa, para início de prova material, não pode. Início de prova material é quando a gente fala, todas as provas que a gente tem, ela não pode ser somente prova testemunhal, a não ser que seja por um motivo de força maior. Então, se for só prova testemunhal, não é considerada. Precisa de prova documental, é foto, o que seja, a gente já sabe do documento. É comprovação de que ou havia dependência, uma conta conjunta,
transferência de dinheiro, então não pode ser somente prova testemunhal, tem que haver prova também, prova de indício material. A união estável tem que ser por pelo menos 2 anos do óbito do segurado e será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver causado a morte do servidor, mas isso depende de sentença criminal transitada em julgado. Então, é o caso da Suzane Richthofen, que ela foi condenada. Se ela fosse menor de idade e acontecesse, ou se ela fosse um caso se ela fosse esposa de alguém e acontecesse aquilo, ela também é retirada da lista de dependentes. Por quê? Porque ela causou a morte do beneficiário e isso não é permitido. Fim da pensão. O fim da pensão pode ocorrer com a morte do pensionista, 21 anos de idade, cessação da invalidez e o afastamento da deficiência. Então, ocorrendo essas hipóteses, isso para os gerais, não cônjuge ou companheiro. Então, morte do pensionista, alcance de 21 anos dos menores, cessação da invalidez ou afastamento da deficiência. Acontecendo uma dessas 3 hipóteses, elas são afastadas e a pensão por morte, ela é cessada, tá? Mas e o cônjuge e o companheiro? Tem alguns requisitos. Bom, para a concessão de pensão por morte para o cônjuge e companheiro, são exigidos 18 meses de contribuição, no mínimo, 18 meses de contribuição do servidor falecido, e se vier a ocorrer esses 18 meses de contribuição, a companheira ou companheiro ou cônjuge só terá direito a 4 meses de pensão por morte. Bom, ou se antes de 2 anos de casamento, então o requisito que ela vai receber 4 meses são 18 meses de contribuição ou até 2 anos. Ultrapassados 2 anos, também traz o fim da pensão por morte, que são os seguintes: menos de 21 anos, 3 anos da duração da cota. Entre 21 e 26 anos, isso aqui é a idade do casamento ou da união estável, ok? A idade que eu digo, o tempo de casamento e de união estável. Menos de 21 anos, 3 anos. Entre 21 e 26, 6 anos. Entre 27 e 29, 10 anos. Entre 30 e 40, 15 anos. Entre 41 e 43, 20 anos. Só passará hoje a ser vitalício quando o cônjuge ou companheiro tiver acima de 44 anos de relação. Então, abaixo disso tudo, temos que verificar. O que é importante sabermos é que com a Emenda Constitucional 103, o que ele quis trazer para a gente é uma equiparação do regime geral. Ou seja, a Emenda Constitucional 103 adotou em sua maioria, as regras do regime geral. Ela trouxe as regras do regime geral para o regime próprio, equiparando para que sejam da mesma forma, ok? Acúmulo de pensão. Então tá. Assim como não pode ocorrer o acúmulo de proventos para os servidores ainda na ativa, a Emenda Constitucional 103 trouxe uma novidade. Ela está proibindo o acúmulo de pensão também. Então, isso é para coibir e para qualificar o sistema atuarial e financeiro, ou seja, para enxugar as contas públicas, para enxugar as saídas das contas públicas. Porém, ela tem algumas hipóteses que são permitidas. Então, o artigo 37 fala o seguinte: é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37. Ou seja, não pode mais acumular, desde que seja na forma das possibilidades condicional de acumulação de cargos. Quais são? A gente já estudou isso no decorrer da aula. Pensão de professor com professor, professor com cargo técnico ou científico, cargo de profissionais de saúde mais profissionais da saúde,
pensão de qualquer regime com outro regime, qualquer regime mais regime próprio ou regime geral ou pensão militar, ou então pensão militar mais regime geral ou regime próprio. Então, a importância que temos que ter, o que devemos saber com a pensão por morte é isso. A novidade é a impossibilidade de acumulação de pensão, ok? Agora partimos para o nosso último ponto da aula de hoje, que é a previdência complementar do servidor público. O que seria isso? Bom, ela não é uma novidade trazida pela Emenda Constitucional 103, ela já é uma regra antiga, porém ela passou agora a ser obrigatória. Então, o servidor que entrar no serviço público, ele vai ter que optar entre as regras do regime próprio ou as regras da Previdência Complementar. Então, entrou, se eu não optar, eu obrigatoriamente já estarei nas regras da Previdência Complementar. Optei? Não, eu prefiro ficar aqui e vou ficar com o regime próprio normal, certo? Vai ficar. Então, ela é regulada por qual legislação? É pela Lei 12.618 de 2012, para servidores que tomaram posse a contar de 14 de outubro de 2013. Como que funciona? O benefício de aposentadoria, ele é limitado ao teto do regime geral. Então, ele vai receber, hoje está 6.444, salvo engano. Então, ele recebe do serviço público aqueles 6.044 e a partir da hora que ele optar em receber pela Previdência Complementar, ele vai passar a contribuir pelo sistema que a gente chama sistema aberto, entidade fechada e entidade aberta. Entidade fechada é quando o próprio órgão, ele cria um regime de previdência complementar para garantir a aposentadoria do servidor. Então, ele recebe, ele vai contribuir em cima dos 6 mil e pouco e mais em cima do que ele quiser aposentar, do valor que ele quiser a sua aposentadoria. Vamos dar um exemplo. Ele a partir de agora a minha contribuição vai ser em cima de 6 mil e ele vai sentar lá com o pessoal da Previdência Complementar e verificar, bom, quanto que me serve para eu ter um complemento? Então, o que a gente tem que ter em mente da Previdência Complementar? É um complemento à sua aposentadoria, porque você já opta por essa aposentadoria sabendo que você está propenso a receber o teto, ou não, não é garantia que ele vai receber o teto, mas ele vai contribuir até o teto. Então, o que ultrapassar, ele vai negociar, são regras de direitos contratuais que não são regras de direito público, são regras de direitos contratuais e são, por exemplo, estabelecidas em contrato com essa entidade, que pode ser aberta ou fechada. O que é entidade fechada? A entidade fechada é quando o próprio órgão, ele cria um sistema de aposentadoria complementar para os servidores públicos. Exemplo, o FUNPRESP-JUDE, que é a possibilidade, é a entidade fechada para os servidores públicos, ok? A FUNPRESP e também JUS-MPV. Então, vamos lá. A FUNPRESP-JUDE é uma entidade fechada, sem fins lucrativos, ou seja, ele administra os planos de previdência para esses servidores da categoria. E o que é a aberta? A aberta são pessoas aleatórias, ou entidades, empresas aleatórias que oferecem essa possibilidade também de previdência complementar. Vamos dar um exemplo, Banco do Brasil, a OAB mesmo aqui do Distrito Federal e outros estados, ela oferecem para o advogado essa possibilidade de uma previdência complementar. Então, o servidor ele pode optar entre a entidade fechada ou a entidade aberta, certo? Ele como eu já repeti, ele é facultativo, mas se o servidor tomar posse até 5 de novembro de 2015, a adesão é automática, se ele não quiser, precisa pedir para ser excluído. Então, é o que eu já falei desde o início. Entrou, tomou posse,
ele automaticamente já vai ser incluído no sistema de previdência complementar. Se ele não quiser, ele tem que optar pelo regime próprio, que foi pelas regras que a gente tratou aqui desde a aula 3 até agora, ok? E quais são os benefícios que a previdência complementar traz? Ela é muito parecida com as regras que a gente trabalhou até agora. Tem renda da aposentadoria por invalidez, pensão por morte e renda por sobrevivência vitalícia. Porém, isso tudo ela é tratada diretamente com a entidade fechada. Então, a gente não vai tratar disso hoje. A única coisa que a gente vai falar é que o limite dessa contribuição, ela fica no teto do regime geral. Porém, as outras regras, elas terão que ser discutidas com a entidade que ele optar, se fechada ou aberta. Então, essa entidade fechada, que é a mais indicada para alguns servidores, ela vai te dispor por meio de contrato. Então, ela te dá várias possibilidades. Se você contribuir com tanto, você vai receber tanto. Se você contribuir com isso, a sua aposentadoria vai ser isso, ok? Então, assim, cabe ao servidor, tanto que eu acompanhei um magistrado que ia tomar posse em São Paulo, e eles mandam antes todos os contratos para o servidor, o futuro servidor, ter consciência do que ele vai optar. Então, eles dão um prazo para o servidor antes dele tomar posse, eles dão um prazo e enviam os documentos para eles verificarem o que é melhor. É tanto que eu e uma colega minha fizemos a análise para ele do que era melhor. Então, assim, você vai verificar se vale a pena ou o regime próprio ou o regime de previdência complementar, ok? Se você for uma pessoa organizada, muitas das vezes vale mais a pena a previdência complementar, porque você se organiza. Mas tem todos os requisitos que devem ser analisados um por um, ok? É sempre bom dar uma olhada, não só optar, mas conhecer quais são as regras ditas na previdência complementar, porque, apesar disso, ele na entidade fechada, ela tem a fiscalização do Estado. O Estado também fiscaliza para que não haja prejuízo futuro, ou seja, tem que fiscalizar para saber se todas as regras estão dispostas, ok? Bom, adentrando também, eu falei de forma superficial, dos benefícios que essa aposentadoria complementar são ditas. Eu vou falar, eles são a renda da aposentadoria tem prazo certo, em meses, é por isso que você sempre tem que analisar qual a melhor situação, porque tem prazo certo, em meses, e valor a depender do saldo acumulado na reserva individual do participante. Ou seja, como que funciona? Vai depender, você contribui todo mês, você analisa qual a melhor opção para você e analisa e deposita, efetua aquele pagamento todo mês, ele é descontado já do seu contra-cheque também, em alguns casos, e ao final, quando você solicitar, eu quero aposentar, ele vai verificar, é como se fosse um fundo de investimento, ele vai verificar quantas cotas você tem lá e quanto você ainda tem para receber. Então, eles fazem uma divisão de quanto, vamos dizer assim, tem tantas cotas e você tem tantos anos. Então, você vai receber por tanto tempo. Então, não é o diferencial da aposentadoria no regime próprio e a complementar é porque você optando pelas regras do artigo 40, você é uma aposentadoria, vamos dizer, vitalícia, que você falecendo, ela vira uma pensão por morte. Na previdência complementar, não, ela tem um tempo certo, ok? Então, assim, se você for uma pessoa organizada, vale a pena, mas se não, é melhor optar pelas regras normais mesmo. Renda de aposentadoria por invalidez, também, que eu falei, com prazo certo, em meses, com valor a depender do saldo acumulado em sua reserva individual até o momento da solicitação da concessão da aposentadoria. Então, a aposentadoria por invalidez, no caso da previdência complementar, ela tem que ser feita do seguinte: você solicitou a aposentadoria por invalidez no serviço público,
automaticamente você também pode solicitar na Previdência Complementar. Então, você vai receber do Serviço Público e da Previdência Complementar, mas só pode ter solicitado as duas ao mesmo tempo, ok? Renda de pensão por morte e renda por sobrevivência. Na pensão por morte, nessa também, tempo determinado. Tempo determinado. É muito parecido com essa que a gente falou da pensão por morte para os servidores públicos. Tempo determinado também, e da mesma forma, vão ser analisadas as cotas e verificado diante das regras contratuais, como eu falei, é sempre bom ressaltar, a Previdência Complementar, ela decorre de regras contratuais. Então, lá você vai ter consciência de tudo que você vai receber na época que você solicitar uma pensão, não você, os seus beneficiários solicitarem uma pensão por morte. Tudo vai ser dito para ele. Você vai receber essa pensão, o saldo que tem é esse, e você vai receber a pensão por morte até tal valor, ok? E a diferença que chama renda por sobrevivência vitalícia, é concedida àquele que ultrapassar a idade limite após o prazo de pagamento do benefício de aposentadoria ou de pensão, ou ao beneficiário de participante aposentado que faleceu em gozo do benefício por sobrevivência. Esse é um diferencial entre as duas aposentadorias, ok? Bom, por hoje é isso que a gente tinha para tratar. Estamos finalizando com muita alegria a nossa quinta aula. Agora, vamos para o nosso último quiz. Pergunta 1. A aposentadoria do professor pode ocorrer A. aos 30 anos de contribuição se mulher, aos 25 anos de contribuição para ambos os sexos, aos 57 anos de idade se homem, ou aos 15 anos de serviço público. Tempo para vocês. E a resposta correta é letra B, aos 25 anos de contribuição para ambos os sexos, ok? Essa aí foi a matéria que a gente tratou hoje na nossa última aula. Vamos partir agora para o quiz número 2. O abono de permanência corresponde A. ao valor da sua contribuição previdenciária, B. ao valor do salário de contribuição, C. ao salário mínimo, D. ao 13º salário? Tempo para vocês. E a resposta correta é letra A. Ao valor da sua contribuição previdenciária, matéria tratada hoje, após a aposentadoria do professor. E vamos agora para o nosso último quiz. É proibida a acumulação da pensão por morte no seguinte caso: 2 pensões de professor, 1 pensão de professor e 1 de cargo técnico ou científico, 1 pensão de professor e 1 de cargo público no regime próprio, e 2 pensões de profissionais de saúde. Tempinho aí para vocês. E a resposta correta é a letra C, exatamente. Porque a pensão de professor, ela só pode ocorrer nesse caso aqui, ou 2 pensões de professor, ou 1 pensão de professor e 1 de cargo técnico ou científico, ok? Bom, finalizamos hoje o nosso curso fizemos curso dos principais fundamentos do regime próprio. Foi pouco tempo, a matéria realmente ela enseja mais tempo de conhecimento, mas já deu para ter um gostinho do que é trabalhar com o regime próprio. Na primeira aula, que quem chegou hoje, convida a assistir a nossa primeira aula. Na primeira aula nós tratamos todo o fundamento da Seguridade Social, o que é o regime próprio. Tratamos dos principais fundamentos, os princípios relativos ao regime próprio. Tratamos das principais emendas constitucionais que vieram a ocorrer desde a emenda constitucional 20 de 98. Na nossa segunda aula, nós tratamos dos agentes públicos, dentre eles servidor público, empregado público, servidor temporário, os militares e os agentes políticos, neles sendo os do Executivo, Legislativo e Judiciário. Partindo para a nossa aula 3, começamos a adentrar sobre
o regime previdenciário dos servidores públicos. Tratamos quais são os requisitos para considerar-se tempo de contribuição, que é uma das aposentadorias mais importantes. Quais contribuição recíproca, ou seja, trazer tempo de contribuição advindo de outro regime, do regime geral. E adentramos na aposentadoria voluntária ou aposentadoria etária. Nela nós tratamos das regras antigas e das novas regras. Tratamos das regras transitórias, que são duas, sistema de ponto e sistema de pedágio. Na aula 4, tratamos da aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória e a tão esperada aposentadoria especial. Tratamos da atividade de risco, atividade insalubre e da aposentadoria dos servidores com deficiência. E agora, hoje, na nossa última aula, nós tratamos da aposentadoria dos professores, tratamos de abono de permanência e também tratamos da pensão por morte e regime de previdência complementar. Então, encerramos hoje o nosso ciclo de aula. Eu queria agradecer vocês pela paciência que tiveram comigo. Foi um prazer inenarrável tratar aqui da área que eu já trabalho há mais de 10 anos. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.